Olha só, queridos irmãos, na noite de hoje, nesse momento, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, nós vamos começar lendo o verso 41 e o verso 42. Atos 2, 41 e 42. Nós vamos começar a nossa reflexão de hoje à noite, então, baseados nesse tema e aí nesses versículos, para começarmos. Depois você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, se tiver no celular, a sua Bíblia ligada, né, aí no celular, ou acompanhar aqui na tela também. Eu quero conversar um pouco essa noite sobre a importância do ministério de ensino na igreja, a perseverança no aprendizado e no ensino da palavra de Deus para a vida da igreja. A perseverança no ensino da doutrina dos apóstolos, algo que é muito falado no Novo Testamento, e nós precisamos relembrar e reforçar a importância do esforço e da busca do aprendizado da doutrina, da sã doutrina ou doutrina dos apóstolos para a vida da igreja, para as nossas vidas. E Atos 2, 41 e 42 diz assim: então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas na igreja, né? Olha só, irmãos, houve um acréscimo, o número de membros da igreja pulou de 120 para 3.000 pessoas, 3.000 membros. Que coisa, né? E aí qual é a primeira coisa que eles se dedicam agora? Essa igreja que está em expansão, essa igreja que está em crescimento, a primeira coisa que eles fazem, a prioridade qual é? Verso 42. Vamos ler juntos o verso 42? E perseveravam. Então eles perseveravam em várias coisas, mas a primeira coisa que aparece, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Esse texto aqui de Atos 2, os irmãos conhecem, é o famoso texto do dia do Pentecostes, quando fala do nascimento da igreja. A igreja neotestamentária, ela está agora nascendo aqui nesse dia de Pentecostes. E ela pula, é uma igreja que naquele cenáculo, eles estavam em Jerusalém e no cenáculo havia, o livro de Atos fala, mais ou menos 120 irmãos reunidos, e aí eles tiveram aquela experiência do derramar do Espírito Santo. O apóstolo Pedro prega a mensagem, a palavra de Pedro, diz o verso 41, e muitas pessoas aceitam o evangelho, e essa igreja de 120 pessoas, cheia do poder do Espírito Santo, ela pula já para mais ou menos 3.000 membros, e aquele núcleo dos 120 que estavam ali, inicial, eles andaram com Jesus, eles conheciam a Jesus, eles conheciam o ensino de Jesus, porque eles andaram com Jesus durante o ministério terreno de Jesus. Mas e esses 3.000 que chegaram? Esses 3.000 agora que foram agregados. A palavra de Deus diz que eles estão chegando nesse momento no Evangelho, e o que eles sabem? Eles sabem muito pouco. Eles sabem aquilo que ouviram do apóstolo Pedro, mas eles chegam agora para a comunhão da igreja, e eles chegam carregando suas ideias, eles são judeus, carregando suas tradições, eles se convertem a Cristo, mas agora eles precisam ser ensinados no caminho de Cristo, e por isso que eles vão agora, a ênfase dessa igreja cheia do Espírito Santo, em primeiro lugar, é no ensino da doutrina dos apóstolos, ou naquilo que o Novo Testamento chama de sã doutrina. Olha que coisa curiosa, uma igreja cheia do Espírito Santo, no nosso contexto atual,
ela é uma igreja que dá muita ênfase em sinais, em experiências sobrenaturais, não é verdade, irmãos? Mas a igreja do Novo Testamento, quando está cheia do Espírito Santo, a ênfase dela é no quê? Acontecem sinais, acontecem experiências sobrenaturais, mas aonde está o esforço e a dedicação da igreja cheia do Espírito Santo? No ensino da palavra. Não é curioso? Quando a igreja realmente está cheia da presença do Espírito Santo de Deus, ela é uma igreja que vai se dedicar para o ensino, porque não existe uma contradição entre ser cheio do Espírito e ser cheio da doutrina e da busca do ensino da palavra. E é o que acontece aqui nessa igreja do Novo Testamento. O que é essa doutrina que eles começam agora a ensinar e a buscar para essa multidão de gente que está chegando e que precisa agora, que recebeu a palavra e precisa agora ser ensinada? O que é essa doutrina, irmãos? A doutrina dos apóstolos, ou a sã doutrina, é o conjunto de verdades espirituais que a igreja de Jesus crê e ensina com base na palavra de Deus. Conjunto de verdades espirituais que a igreja precisa afirmar, precisa reafirmar, precisa fortalecer, precisa solidificar. Conjunto de convicções. E a igreja, ela precisa crescer na compreensão dessas verdades espirituais estabelecidas na palavra de Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Porque o pior inimigo da igreja, irmãos, como a gente sempre diz aqui, o pior inimigo da igreja não está fora da igreja. Onde está o pior inimigo da igreja? Muito crente acha erroneamente que o pior inimigo da igreja está fora. São as outras religiões ou ideologias de fora. Não é esse o pior perigo que ameaça a igreja. O pior perigo que ameaça a igreja são os falsos evangelhos que vão surgindo dentro da igreja. São evangelhos mistos, evangelhos falsificados. São ensinamentos de pessoas que aceitaram Jesus, mas que não estão crescendo na compreensão das verdades espirituais da fé estabelecidas na palavra, não se firmam nisso, e aí são pessoas até que creram em Jesus, se converteram, aceitaram a mensagem, mas vão desenvolvendo um ensino falsificado, um ensino deturpado, é um evangelho adulterado. E esse é o pior perigo. Como aconteceu, por exemplo, que nós sabemos na carta de Paulo aos Gálatas. A carta de Paulo aos Gálatas trata desse problema. A igreja da Galácia, ela recebeu o evangelho de Paulo. Mas depois que Paulo foi embora de lá, chegaram alguns falsos mestres, e diz Paulo, ensinando um outro evangelho, um evangelho falsificado. Esses falsos mestres, eles não negavam Jesus. É aí que está o problema, aí que está a sutileza. É um evangelho adulterado sutilmente. Eles não negavam Jesus, eles negavam a suficiência de Jesus. Tinha que ter Jesus e Moisés, Jesus e a lei, o evangelho e a lei. E aí o apóstolo Paulo vai combater isso de modo muito forte, porque isso precisa ser combatido. E aí a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta altamente doutrinária. Doutrinária, por quê? Porque a igreja precisa perseverar nessa doutrina dos apóstolos. É muito sério, e nós precisamos crescer. Irmãos, quando a gente entrega a vida para Jesus,
Como diz o texto que nós lemos aqui em Atos 2, 41 e 42, diz assim que existe a palavra de Pedro, a pregação de Pedro, e existe a doutrina dos apóstolos. Verso 41 diz: os que aceitaram a palavra de Pedro, a pregação de Pedro. E no verso 42 fala que esse pessoal todo perseverava na doutrina dos apóstolos. O caminho para uma vida cristã saudável, meus irmãos, sabe qual é? Quem aceitou a mensagem do Evangelho precisa agora perseverar na doutrina dos apóstolos. Eu aceitei a pregação, agora eu preciso perseverar e crescer no ensino dessa palavra, porque isso é muito importante. E quando a gente aceita Jesus, começam a surgir muitas perguntas na nossa vida. O Evangelho faz surgir questões. Como é que eu faço agora que eu sou de Jesus? Antes, quando eu não seguia Jesus, eu vivia de um modo. Mas agora que eu sou de Jesus, tem coisas que eu posso continuar fazendo ou não, eu tenho que mudar? Como é que faz? Esse é o ensino da doutrina dos apóstolos que a gente precisa buscar e amadurecer para a gente ir compreendendo como é que agora que eu estou em Cristo Jesus, como é que eu vivo a partir de agora a minha vida. Quer ver um exemplo? Esses dias, essas semanas, tem um pastor famoso aí, ele é meio polêmico, eu não sei se os irmãos conhecem, não sei se ouvem, né? Mas ele é chamado de Anderson Silva, acho que é Anderson Silva, já ouviram falar ou não? Pastor ele é igual lutador de MMA lá, e ele tem mesmo o perfil de um lutador de MMA, ele é um pastor, me parece, ele é bastante polêmico, e ele tem muitos seguidores, e aí esses dias ele falou o seguinte, que a igreja evangélica hoje é uma igreja de gente assim muito fraca e muito pouca fé, porque nós não fazemos mais as orações imprecatórias. Sabe o que é uma oração imprecatória, irmão? Quem sabe o que é oração imprecatória? Levanta a mão aí. Oração imprecatória são aqueles salmos do Antigo Testamento, quando o salmista, com o coração doído e machucado, ele orava para Deus matar os inimigos dele. E aí o pastor estava dizendo assim, que a igreja evangélica é uma igreja hoje fraca, porque ela não faz mais as orações imprecatórias, e a gente devia pedir para Deus quebrar a mandíbula de certos políticos do Brasil. E aí eu pergunto para você, um cristão pode fazer oração imprecatória ou não? E agora? Você percebe? Convém a um cristão fazer igual lá nos Salmos, as orações de alguns Salmos, porque o salmista lá no Salmo, por exemplo, Davi no Salmo 55, ele pede no Salmo 55 para o inimigo dele morrer, ele ora, mas tem um detalhe, ele não quer que só o inimigo morra, ele quer que o inimigo morra devagar. Tamanha raiva que ele está sentindo. Porque assim, morrer é muito bom para ele. Eu quero que ele sofra bastante, Senhor, a oração de Davi é assim: Senhor, que esse meu inimigo desça vivo para a cova. Já pensou, irmão? Eu acho isso um horror. Mas ele orou. Aí eu pergunto para você, a gente pode fazer? Será que agora que eu estou em Cristo Jesus, isso é algo que eu posso? Você percebe? É por isso que nós temos que fazer o quê? Crescer no ensino da palavra de Deus. Porque perguntas como essa surgem. Agora eu sou um seguidor de Jesus, o que convém e o que não convém a um seguidor de Jesus? O que eu posso praticar na minha vida, o que eu não posso praticar? E esse tipo de questão é isso que aqui eles vão dizendo que esse pessoal agora começa a perseverar no ensino, na sã doutrina.
E por isso que é tão importante, irmãos, porque existem evangelhos adulterados de um lado, e existem muitas perguntas que nós temos no coração e que a gente precisa responder com base no evangelho. Como é que eu faço agora? E por isso que nós precisamos crescer no ensino da sã doutrina, e nisso que o evangelho chama aqui de doutrina dos apóstolos. Algumas características dessa ênfase no ensino do Novo Testamento e dessa perseverança na doutrina dos apóstolos. Eu queria deixar para a gente refletir a importância disso para nós, como igreja, nos esforçarmos sempre na busca desse discernimento da palavra de Deus. Em primeiro lugar, primeira característica, a igreja de Atos aprendeu com quem a colocar ênfase no ensino. Com quem eles aprenderam? Com quem que vocês acham que eles aprenderam? Com Jesus. Primeira característica dessa ênfase na doutrina, a importância, a seriedade de levar a sério essa doutrina dos apóstolos, é porque eles viram a importância que Jesus dava para o ensino. Jesus era chamado de rabi, chamado de mestre, e Jesus dava uma grande ênfase no ensino dos seus discípulos. Se não, veja Mateus capítulo 4, verso 23, olha o que diz aí a palavra de Deus, Mateus 4, 23. Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Então, olha, o ministério, Jesus não apenas curava, Jesus não apenas proclamava a boa nova do reino, o que ele fazia também? Sistematicamente ele ensinava. Na sinagoga, ele ensinava os seus discípulos. Você quer ser um discípulo de Jesus, você tem que saber que o teu Senhor deu uma grande importância para o ministério de ensino. Ensino da palavra de Deus. Então, é daqui que a igreja neotestamentária ela vai aprendendo, né, sobre a importância disso. Mateus 4, 23 diz que Jesus ele é um resumo do ministério, e aí na sequência, olha Mateus 5, verso 1 e 2. Na sequência diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos fizeram o quê? Se aproximaram dele. E então o que, irmãos? Verso 2, pode colocar aí, vamos ler juntos? Então Jesus disse, e aí começa o famoso o quê? Sermão da montanha, que é ensino de Jesus para os seus discípulos, um grande ministério de ensino. Então, Jesus, ele valorizou e ele sempre fez esse grande ministério de ensino. Jesus era um grande mestre. E a igreja, é daí que ela aprende. Irmãos, nós temos que também procurar nos esforçarmos para esse ministério de ensino, para estarmos aprendendo esse ensino da sã doutrina e afirmando no nosso coração. A segunda característica dessa priorização do ensino da doutrina dos apóstolos é que o estudo, o aprendizado da doutrina exige esforço. Amém, irmãos? Exige esforço. A gente não vai aprender e vamos nos aprofundar e nos enraizar nas verdades espirituais, se a gente não buscar e se a gente não se esforçar. Porque o texto de Atos 2 diz o quê? Que nós lemos, Atos 2:42. Eu vou pedir para colocar aí Atos 2:42. Coloca aí, Ícaro, o 42. Marcelo, isso. Qual é a primeira palavra que aparece aí?
E o quê? Perseveravam. Por que eles perseveravam? Por que tem que perseverar? Porque exige o quê, irmãos? Dedicação. Exige esforço. Exige da gente perseverança. A gente tem que se dedicar. Eu vou crescer e eu vou aprender na medida em que eu me dedicar a isso, eu fazer o esforço necessário. Por que exige perseverança, irmãos? Porque as verdades espirituais do reino de Deus e do Evangelho tem muitas coisas que são difíceis. São difíceis da gente compreender, vai exigir dedicação, vai exigir esforço. E a gente tem que se dedicar. Não vai não vai acontecer sem você procurar, buscar, se esforçar, sem você debater, sem você ouvir, sem estudar. Não vai aprofundar, porque exige da gente a perseverança. Por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Porque tem coisa que é complicada da gente compreender e desenvolver na nossa vida. Predestinação ou livre-arbítrio? Como é que a gente faz? Você é predestinado ou você escolheu? Né? Calvinismo ou arminianismo? Aí começa a complicação. Isso é só para, né? Isso é só a busca para a gente aprofundar. E aí, faço oração imprecatória ou não faço? Pastor, pode ou não pode? E aí? São assuntos, eu preciso me dedicar. Existem coisas difíceis, e o próprio Novo Testamento diz isso. 2 Pedro 3, 15 e 16, o próprio testemunho do apóstolo Pedro. Olha o que ele diz, 2 Pedro 3, 15 e 16. E considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer, aonde, irmãos? Em todas as suas, nas cartas de Paulo. Aqui nós temos o apóstolo Pedro, citando agora as cartas do apóstolo Paulo. Pergunto para você, carta de Paulo é mamão com açúcar? Amém? Carta de Paulo, eu leio, não preciso nem ler da segunda vez. Eu li uma vez rápido no metrô e já. É assim? Olha o que o apóstolo Pedro diz sobre as cartas de Paulo. Nelas há certas coisas, o quê? Difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução, não têm ensino, os que não têm instrução, não têm a perseverança na doutrina, os que não têm instrução e são instáveis, deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Então exige da gente esforço, irmão, para a gente ir compreendendo, porque tem certas coisas que são complicadas de ler e de entender do apóstolo Paulo. Esses dias eu estava lendo Romanos e eu fiquei uns 3 dias sem dormir, fiquei quebrando a cabeça. Fui ler à noite, né, irmãos? Olha, fui ler à noite, assim, deitei na cama, falei, vou ler Romanos, fácil. Aí que cheguei lá em Romanos 9, 10 e 11, Nelson, moleza. E aí você fica, meu Deus do céu, o que é isso aqui, Senhor, não estou entendendo. E pai, a gente tem que buscar, porque não é assim, não é fácil. O estudo da doutrina, meus irmãos, exige esforço. Por isso eu quero encorajar você, meu irmão, se esforce para aprender. Exige esforço para ensinar e exige esforço para a gente aprender. Mas sem isso, a gente não vai. Por isso que todo mundo prefere revelação. Amém? A maioria dos crentes hoje prefere revelação. Por quê?
Eu entro ali, alguém dá uma revelação, já está tudo certo, eu não preciso me esforçar. E a palavra de Deus diz que não. Nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos. Isso exige, sim, esforço, exige dedicação. E a terceira característica dessa perseverança na doutrina, meus irmãos, é que em todo o Novo Testamento, o dom de ensino, ele é mais valorizado do que o dom de profecia e os dons sobrenaturais e miraculosos. No Novo Testamento, o dom de ensino é mais valorizado do que os dons, tanto da profecia quanto dons miraculosos. O Novo Testamento inteiro, ele ensina a igreja a perseverar na sã doutrina, no ensino da palavra de Deus, a se firmar na palavra de Deus. E em todo o Novo Testamento isso é mais valorizado, esse dom de ensino. Haviam muitos profetas na igreja do Novo Testamento, e haviam muitas profecias espontâneas, mas o dom de ensino ele era mais valorizado. E a gente vê isso aonde? Quando está acabando a era apostólica, quando eles vão passar o bastão, os apóstolos vão passar o bastão agora para a continuidade da história da igreja. Eles vão morrer e vai vir outra geração. E aí eles estão agora, eles dão as recomendações para a qualidade dos líderes. A qualidade dos líderes que virão, que eles chamam de presbíteros, eles chamam de bispos, são bispos, presbíteros, pastores, tudo isso são sinônimos para esses líderes da igreja. E aí eu pergunto para você, para esses líderes que virão, quais são as qualidades que eles têm que ter? E aí a gente vai perceber que há uma ênfase no ensino. Se não, veja, primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 e 2, agora para esses líderes. No final da era apostólica, que vão continuar agora a história da igreja e a liderança dentro da igreja do Senhor Jesus. Paulo diz assim para Timóteo: fiel é a palavra. Se alguém deseja o episcopado, a liderança, o presbitério, o pastoreio, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo, olha só, sublinhe na sua Bíblia, é necessário, é imprescindível, é muito importante. E o que é necessário, irmãos? Que ele profetize? É necessário que ele faça milagres? É necessário que ele tenha dons para causar experiências sobrenaturais? É isso que é necessário? Olha o que diz a palavra: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro e apto para ensinar. Não é apto para curar, não é apto para fazer milagres, que ele diz aqui, não é apto para profetizar, não é apto para isso, isso não é o mais fundamental. O fundamental é que tenha duas coisas: caráter e amor pelo ensino da palavra, aptidão para ensinar a palavra. Caráter e ensino, são essas as grandes características. Isso é o necessário e é o fundamental. Igual a gente vê assim hoje em dia, Qual é a ênfase hoje em dia? A ênfase hoje em dia é que se façam milagres, e eu quero que Deus faça milagres, amém, irmãos? E eu oro para Deus fazer milagres.
E isso é maravilhoso, e quando acontece é uma bênção, e graças a Deus por isso, mas é necessário, e o fundamental, o mais importante é que os líderes tenham caráter, sejam irrepreensíveis, e que eles também tenham esse dom de ensinar. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que na igreja pode não ter milagre, às vezes, mas o que não pode faltar na igreja é fruto do Espírito, é caráter e é ensino da palavra de Deus. Na igreja, às vezes, pode não estar acontecendo milagre, mas o que não pode faltar entre nós é transformação do caráter e esse amor do ensino da palavra de Deus, que é a perseverança nessa doutrina dos apóstolos. Isso é muito importante. O Novo Testamento inteiro, ele vai nos dando essa ênfase, e à medida que o Novo Testamento vai terminando, isso vai ficando cada vez mais importante. Cada vez mais importante. Começa com Jesus, passa pelos apóstolos e depois para os discípulos dos apóstolos. Essa importância que a igreja neotestamentária dá para o ensino da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no finalzinho da sua vida, em 2 Timóteo capítulo 4, está bem no final da sua vida. 2 Timóteo capítulo 4, olha o que ele diz do verso 1 ao 4, falando agora para Timóteo. Timóteo vai carregar o bastão, aquelas corridas de bastão, sabe, que vai passando um para o outro, e agora Paulo já completou a carreira, ele fala, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu passo o bastão para você, Timóteo. E olha o que ele diz para Timóteo: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com o quê? Como o quê, irmãos? Insistência. Não é só assim, se der. Timóteo, se você tiver tempo, Timóteo, eu peço a você de modo prioritário, com insistência, que você faça o quê? Pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, com o ensino correto. Você tem que fazer esse pastoreio desse povo, Timóteo. Eu peço isso com insistência. Por quê? Pois virá o tempo, irmãos. E eu me pergunto se esse tempo já não chegou. Pois virá o tempo em que não suportarão o quê? Não suportarão a sã doutrina. Não suportarão. Vão dizer que o apóstolo Paulo é machista. Você não tem que ouvir Paulo, ele é machista. Vão dizer que o apóstolo Paulo é homofóbico. Não suportarão. Vão dizer um monte de coisa, que você não tem que seguir isso aqui é ultrapassado. Não suportarão. Vai chegar o tempo em que não suportarão. Quem não vai suportar? O mundo? Ele está falando do mundo aqui, irmãos? Não, ele está falando de quem? Ele está falando da gente. Ele não está falando do mundo, ele está falando da igreja, de crentes. Não é o mundo que não vai suportar a sã doutrina, porque o mundo não suporta mesmo. Mas vai ser os crentes, a igreja. Vai chegar um tempo, Timóteo, que eles não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo ou conforme seus próprios desejos, suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eu acho interessante essa expressão de Paulo aqui. O que ele quer dizer com isso? Que a igreja, os crentes não vão suportar essa doutrina, porque, como eu falei aqui, exige esforço. Tem coisa difícil de entender e tem coisa difícil da gente obedecer, irmãos.
Aí não vão suportar essa doutrina. Aí eles vão se rodear de mestres dentro da igreja. E vão dizer assim: prega aí, prega que para você massagear os meus desejos. É assim, é aquela ideia assim, que a mensagem do pregador assim é para coçar, assim, ai, coça aqui, coça. Pastor, coça, está coçando, pastor, coça. Ao invés de ser corrigido e repreendido, ele quer que a gente coce ele. Eu sempre digo aqui, né? Às vezes dá uma coceira assim, eu falo para a Cristina: coça aqui, e aí ela coça, é bom, né? Não é bom? Quando ela vem coçar, você já, ai, coisa boa. Esse tipo de mensagem, a cócega, que fica fazendo coceguinhas na gente, ele diz: ai, que delícia, que coisa boa, aleluia. E vão se rodear. Mas não é o mundo isso é nós, é a igreja, com esse ensino que vai fazendo coceguinhas no ouvido, assim, ai, coça, já coçou assim, irmão, o ouvido, você... ai, coisa boa, prega, pastor, prega, ai, que delícia, isso aí, a gente pode fazer o que a gente quer, né, aleluia, os meus desejos, segundo as minhas cobiças. Ai, pastor, eu tenho tanta cobiça, mas eu posso, né, em Jesus, tudo, aleluia, tudo posso naquele que me fortalece. Mas eles não têm essa doutrina. E aí Paulo diz assim: eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Vão se recusar a dar ouvidos à verdade. Por isso que o Novo Testamento inteiro, desde o dia do Pentecostes, passando aqui agora pelo apóstolo Paulo, essas palavras aqui foram escritas mais ou menos 30 anos depois do Pentecostes, e Paulo está dizendo assim: Timóteo, não desiste, mantenha o padrão, não desiste, prega, insista, com toda paciência e doutrina. E aí o Novo Testamento vai terminar mais ou menos 60 anos depois do Pentecostes, agora com o apóstolo João, e a ênfase continua a mesma ênfase. Se não, veja, segunda carta de João, capítulo 1, ou capítulo único, do verso 7 ao 10. Segunda carta de João, capítulo único, do verso 7 ao 10. Agora nós estamos agora no final da era apostólica. E olha o que João diz: porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo. Tenham cuidado, falando agora para os crentes, para nós, irmãos, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Verso 9, vamos ler juntos o verso 9? Todo aquele... Se alguém for até vocês, olha como o apóstolo João aqui, ele é contundente. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina apostólica, a doutrina dos apóstolos, não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem boas-vindas. O apóstolo João está tão contrariado que ele fala assim: não diz nem bom dia para o sujeito, se ele chegar levando outro evangelho, levando outra coisa. E a afirmação é muito séria. A afirmação é muito séria. O que eu quero dizer? E aí eu encerro essa mensagem. Que desde o início, começando já com Jesus, com o nosso Senhor, depois no início da igreja no Pentecostes,
quando vai terminar a primeira era lá com o apóstolo Paulo, 30 anos depois do Pentecostes, e depois com João, 60 anos mais ou menos depois do Pentecostes. A ênfase do Novo Testamento é qual? Permaneça firme na sã doutrina. Nós temos que buscar, meus irmãos, esse ensino. Nós temos que buscar isso com dedicação. E aí eu encerro com a palavra do apóstolo Pedro, 1 Pedro 2,2. A minha aplicação da mensagem hoje para nós é essa aqui, são as palavras do próprio apóstolo Pedro. 1 de Pedro 2,2, ele diz assim, encorajando a gente, e eu queria encorajar você, amém? Meus irmãos, que você e que a Igreja Batista de Itaberaba, amém, irmãos? Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Que nós possamos desejar este genuíno, porque tem leite aí, meus irmãos, que não é genuíno, né? Tem o Neston, né? Tem Neston, né? Na minha época tinha, tem ainda, irmãos. Tem o Neston e tem outros que é Nestor, né? Assim, é imitação, irmão, não é genuíno, né? Tem leite ninho e tem leite pinho, né? Parece, mas não é. A gente tem que buscar o genuíno leite espiritual, o ensino da palavra. Se esforce, se dedique, porque isso é fundamental para a nossa vida de fé. Amém? Vamos orar. Quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Eles virão para cá, vão se preparar para nós fazermos a última oração com louvor. Mas enquanto eles vêm, fique em pé. Se você puder, fique em pé, nós queremos orar, encerrando o nosso culto. Somos uma igreja simples, mas nós queremos, meus irmãos, ser uma igreja que valoriza o ensino da palavra, amém? Sempre e cada vez mais. Uma igreja que valoriza o ensino da sã doutrina. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Abençoe, Senhor, a nossa igreja, a nossa experiência de igreja aqui nesse local. Abençoando, Senhor, a nossa busca pelo entendimento do Evangelho, da Tua Palavra, Senhor. A perseverança nessa doutrina dos apóstolos, que é a mensagem do Novo Testamento. Para que, através desse genuíno leite, a gente possa crescer, que nós possamos ser protegidos dos falsos ensinos, e também que a gente aprenda, Senhor, através da Tua Palavra, como nós devemos viver, como nós devemos agir, que a Tua Palavra oriente, seja bússola para as decisões que nós tomamos na nossa vida, seja o mapa, Senhor, que abençoe e nos oriente nas decisões, porque esse é o desejo do Senhor e esse é o caminho da vida. Abençoa, Senhor, a Tua igreja, abençoa cada irmão, cada amigo, Senhor, e que nós possamos ter esse desejo ardente, desse alimento espiritual mais e mais nas nossas vidas. Cheios de gratidão, Senhor, nós oramos. Ó, Senhor, quantas e quantas vezes a palavra do Senhor fez toda a diferença em nós. Nós Te louvamos, Senhor, porque a Tua palavra é pão, a Tua palavra é luz, a Tua palavra é espada, a Tua palavra é alimento, a Tua palavra é força. Louvado seja o nome do Senhor. E que tudo isso, Senhor, nossa igreja mais e mais se deleite, Senhor, se deleite na busca, no esforço,
na perseverança, Senhor, para se aprofundar nessa sã doutrina e se firmar nela. Obrigado, Senhor, obrigado. Abençoa a tua igreja, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.